Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assédio psicológico é uma coisa séria. E eu tô falando isso por experiência própria, entendeu? Não adianta setembro amarelo se na prática não está sendo combatido o assédio psicológico, sabe por quê? Porque a prevenção do suicídio, né? Setembro amarelo, prevenção do suicídio. Para você prevenir o suicídio, você tem que combater aquilo que causa depressão, né? E o assédio psicológico é um fator principal que causa depressão nas pessoas e que hoje em dia é muito utilizado por várias empresas, até mesmo pela população às vezes, entendeu? Em alguns casos. Então, assim, se tornou uma prática normal, que não era para ser normal. Não era para ser normal, entendeu? Porque é uma coisa que prejudica de verdade a saúde das pessoas. Eu lembro, na época, quando eu trabalhei em certos lugares, que eu não vou citar o nome, quando eu sofria assédio psicológico, eu sentava na mesa e chorava o dia todo. Eu não tinha maturidade para poder suportar aquilo naquela época. Hoje em dia, se eu passar por uma rejeição, alguma coisa do tipo, eu já suporto melhor, eu superei, né? Aquele sentimento que eu ficava naquela época, né? Eu superei. Não é fácil, mas eu superei. Mas assim, na época foi muito difícil. Eu realmente fiquei deprimida, né? Eu cheguei até a procurar o CAPS na época. Procurei o CAPS, fui encaminhada para o psicólogo, porém, eu não cheguei, a psicóloga na época não chegou a fazer uma terapia comigo, porque ela disse para mim que o meu caso ela não queria passar medicamento, ela queria só que eu fizesse atividade física e mudasse a minha alimentação a princípio, né? Só que aí acabou que, pela circunstância da vida, eu acabei não voltando mais. Não cheguei a continuar. Eu deveria ter continuado até, né? Terapia é sempre bom. Mas é isso, gente. É uma coisa muito prejudicial, prejudica de verdade a saúde das pessoas. E isso não deve ser utilizado, isso deve ser banido da sociedade. Isso não deve ser utilizado por ninguém, entendeu? Isso é uma coisa que deveria ser de conhecimento somente dos psicólogos. E eles não deveriam utilizar isso em nenhum momento. E muito menos passar adiante essas táticas para a empresa, população, para poder ficar usando isso de maneira aleatória como se fosse uma coisa normal. Porque hoje em dia se tornou normal. Né? Basta você discordar de uma ideia que as pessoas já querem usar essa tática para poder te oprimir. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Vamos combater. Porque se vocês querem falar de setembro amarelo, vocês têm que de fato combater a causa. Não é só ficar falando de setembro amarelo por hipocrisia, não.